paz de Cristo a todos os que me ouvem. É bom estar com você, é bom saber que você crê no Senhor. Isto é maravilhoso. Nós pertencemos a uma mesma família, a família dos filhos do Pai Altíssimo. E glória a Ele por isso. Desejo que o seu dia de ontem tenha sido vivido exatamente do jeito que o teu pai quer, que o meu pai quer. Desejo que o teu dia tenha sido muito bom e que assim seja o dia de hoje também. Que você viva confiado, confiada naquele que te ama. Hoje eu quero ler com você uma passagem que nós conhecemos bem, que fala da tempestade que pegou os discípulos e Yeshua no mar, quando estavam no mar, no barco. Então vamos para Mateus 8, 23 a 27. Mateus 8, 23 e 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enquanto Yeshua pergunta: Por que temeis, homens de pouca fé? Provavelmente eles também estavam pensando: E por que você não teme? Se a tempestade é tão grande, como não temer diante dessa tempestade? Mas a verdade é que realmente não era necessário para eles temerem, porque aquele que mandava em tudo estava com eles. Aquele que tudo criou estava com eles. Mas, enfim, ele também está conosco e nós, de vez em quando, sentimos medo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para o fato de que nós precisamos ficar em todo o tempo atentos. O tempo todo nós precisamos estar vigiando, o tempo todo. Há uma versão que diz que de repente se levantou uma tempestade tão grande. Quando se fala assim de repente, dá a entender que é algo que não se estava esperando. O tempo não estava prometendo tempestade. E de repente ela veio, pegou de surpresa. Mas na hora da tempestade eles tinham a quem recorrer. Eles souberam o que fazer. E eu estou falando isso porque ficamos todos impactados com aquilo que aconteceu na Turquia. 1 minuto. O que é 1 minuto? Não dá tempo para fazer nada. Mas 1 minuto de terremoto destruiu tantas e tantas e tantas casas, prédios caindo. E nós vimos a imagem de prédio caindo de uma forma tão rápida, tão assustadora. Imagine para quem estava lá, para quem tinha familiar lá naquele prédio ou em outros prédios. Situação terrível.
O número de mortes passa de 7.000, conta-se 7.200. Mas o presidente da Turquia disse que essa é a maior tragédia desde 1939 que acontece na Turquia. É Turquia e Síria. Em 99 houve um terremoto na Turquia, no qual morreram 17.000 pessoas. E o presidente da Turquia disse que esse terremoto que aconteceu agora em fevereiro é incomparável com o que aconteceu em 99 com 17.000 mortos. Ele disse que esse é tremendamente pior. Danos terríveis, danos imensuráveis. Com 1 minuto de terremoto. E ele veio de repente. Não houve aviso, será? Ou será que houve um aviso? Será que a meteorologia previu? Avisou o povo? Não, não avisou. Ninguém ficou sabendo disso a tempo de anunciar, porque senão as pessoas não estariam naquelas casas. Qualquer informação que tenha vindo, ela não foi suficientemente específica para evitar que tantas pessoas morressem. E muitos que estão vivos perderam familiares, perderam suas casas. Portanto, é imensurável o dano. O dano mental, o dano físico, o dano espiritual, enfim. De repente, quando menos se espera, em lugar menos provável, em dia menos provável. Quando as pessoas estão levando as vidas normalmente, fazendo as atividades normais da vida, de repente, num minuto só, muitas e muitas e muitas e muitas percas podem acontecer. Portanto, nós precisamos vigiar, porque a qualquer momento coisas acontecem. Não estou falando de terremoto, mas outras coisas acontecem. E você sabe disso. Portanto, fica aí o nosso sentimento, o nosso pesar por ver essa situação. Fica a nossa oração por aquelas famílias e por pessoas que estão gritando, pedindo socorro debaixo dos escombros. E às vezes as equipes de resgate não têm equipamento eficaz para socorrer. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por essas equipes de resgate. Vamos orar porque lá está frio, frio, absurdamente frio. E as pessoas podem morrer congeladas, desidratadas. Vamos orar para que o Espírito Santo consola pessoas onde ele está. Mas vamos orar para que o Pai faça algo, faça uma intervenção. Faça com que as pessoas sejam encontradas, aquelas que estão vivas.
Que sejam encontradas também as outras, porque os familiares querem encontrar. Oremos por aquele povo e oremos para que nós sejamos mais atentos, sempre vigilantes, como se fôssemos guarda, cumprindo a nossa escala. E cabe a nós vigiar a ação do inimigo, a ação dos movimentos. Mas guarde também o fato de que em toda situação, seja ela mais difícil, seja ela suave, seja ela leve ou mais agressiva, você tem um Pai a quem clamar. Você sabe o que fazer. Você sabe a quem clamar. Você sabe gritar por ele. Você sabe pedir por ele. E se a coisa for mais grave um pouco, faça como os discípulos. Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Eles reconheceram que a situação era terrível. Mas ao mesmo tempo eles pediram, salva-nos. Então eles confiaram que ele tinha poder para mudar a situação. E ele mudou, e você sabe disso muito bem. O mar obedeceu ele e ficou quietinho. Por quê? Por que ele fez isso? Já que ele estava dormindo, não estava nem aí para a tempestade, porque sabia que não ia morrer de tempestade, ele ia morrer de cruz. Mas por que ele fez isso, intervir e mudou? Por causa daqueles a quem ele ama, por causa de pessoas, por causa dos discípulos dele, dos alunos dele. Por causa disso ele agiu, por causa de ti ele age. Querido e amado Pai, nem sempre estamos vigilantes, mas nós pedimos ao Teu Espírito para nos lembrar de estarmos sempre atentos, sempre despertos, sempre vigilantes. Até que chegue um momento em que a gente aprenda isso e a gente não precisa mais ser lembrado, mas esse seja o nosso modo de viver, sempre atento e sempre confiante, para também não carregar peso de preocupação, mas sempre confiante de que sabemos a quem recorrer em todo o tempo. Que seja assim com cada um de nós, que está meditando agora nessa porção da Tua palavra. Nós agradecemos o dia que nos deste ontem, nós agradecemos pela oportunidade de viver hoje. E hoje nós queremos viver Te agradando. Não exatamente nos agradando, mas Te agradando. E que no fim do dia nós podemos ter certeza, hoje eu vivi segundo a orientação e a vontade do Eterno Pai. E assim eu abençoo aquele que confia no Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua, amém.